Pessoal, boa noite então. E aí, retornando especificamente para falar sobre a titularidade de direitos, agora por animais, tá bom? Bem, qual é a posição majoritária, né? Bora entender a posição majoritária para a gente poder conseguir compreender as oposições ou a principal oposição a ela, talvez. Bem, a posição majoritária vai dizer que animais não são sujeitos de direitos e Não sim objetos de tem direitos. ansiedade isso. Não esqueça de ligar o microfone, pessoal. Então, olha só. Essa posição majoritária, esses animais eles não são sujeitos de direitos e sim objetos de direitos, ou seja, eles são alvo da disputa entre sujeitos e não alguém que tenha ou que detenha uma posição que possa exigir algo de alguém ou que possa se comportar juridicamente de alguma forma. Especialmente em relação aos direitos humanos, né, nós já conversamos sobre isso, os direitos humanos eles são assentados na ideia de dignidade. E nós utilizamos como paradigma principal a ideia kantiana de dignidade. A dignidade, nessa concepção kantiana, ela não alcança os animais não humanos, porque os animais não humanos não são racionais. Então, eles não possuem direitos, eles não possuem dignidade, consequentemente não possuem direitos humanos. Tá bom? Esta é a posição majoritária. Vocês devem lembrar isso de Civil 1, a de teoria geral do direito civil, melhor dizendo, de direito das coisas, né? Os animais, eles são semoventes, ou seja, são coisas, configuram como coisas já. Bens corpóreos dotados de valor econômico. Eles podem ser trocados, vendidos, eles têm preço. Naquela concepção clássica de Kant sobre dignidade e preço, os animais têm preço e não dignidade. Bem, isso, no entanto, não significa dizer que os animais não tenham proteção jurídica. Bora lá para a Constituição de novo? Que aí a gente consegue ver uma situação significativa. No artigo 225 da Constituição, a gente tem ali a tutela do meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós sabemos já disso, né? E aí o parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, ele traz algumas obrigações para o poder público, né, para os poderes públicos em geral, que devem ser asseguradas para a garantia desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Que obrigações são essas? No inciso 7, nós temos uma obrigação que ela gera uma dúvida. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies, ou, aí vem o ponto, submetam os animais à crueldade. E aí nós chegamos a um dilema. Será que os animais são os titulares desse direito à não crueldade? E o que é não crueldade aqui, gente? Crueldade, por exemplo, você vai fazer um churrasco este final de semana. O boi teve que morrer, né? O boi teve que morrer para fazer seu churrasco. Isso é crueldade? O boi que deu origem à sua picanha, ele é A lei da matá-lo, sobrevivência, né, professor? a lei de sobrevivência, ele foi sujeito à crueldade? Não, gente. A crueldade aqui é entendida como um sofrimento desnecessário. Pode ter acontecido que sim, que a morte dele tenha sido uma morte cruel, que aplicou a ele uma dor desnecessária. Mas isso não são sinônimos, tá bom? A crueldade tem a ideia de sofrimento desnecessário, um sofrimento que não traz nenhum tipo de benefício. Bem, a pergunta é: são os animais que são titulares desse direito à não crueldade? Resposta: não. Não são eles os titulares. Esse direito, gente, ele é uma decorrência do CAPUS, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, os animais não têm direito em nome próprio. Eles são, olha só, eles não são sujeitos desses direitos, eles são parte integrante daquilo que será objeto de proteção. Os animais integram o meio ambiente. E como eles integram o meio ambiente,
eles são objetos de proteção do meio ambiente. E quem é o titular desse direito, gente? Se não são os animais, quem é, então? Já que, considerando isso que eu acabei de falar. Acho que seria a coletividade, né? Isso, é a coletividade. A sociedade é o titular desse direito à não crueldade. Por quê? Porque é a sociedade que é o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estão entendendo a lógica? Quando eu digo que os animais não têm direitos, não significa que eles não serão protegidos. Eles serão, mas não como titulares de direitos, e sim como objetos de direitos. Ok? Então, a proteção, a titularidade permanece sendo o ser humano. Aí, gente, eu trago uma defesa. Né? Existem duas principais. Acho que ainda temos de trazer as duas, inclusive. Uma delas é desse autor aqui, chamado Peter Singer. Peter Singer, ele inclusive é autor de um livro que ficou muito conhecido, que é A Libertação Animal. Este livro aqui. A Libertação Animal. Peter Singer defende que seja assegurado direito aos animais. Quais são as bases da defesa dele? Sendo bem sintético. Então, calma, antes de chegar a isso, na verdade, né, ele defende, mas tem dois problemas que a gente tem que analisar em relação a isso. O primeiro problema é que existem animais parasitários, ou seja, animais que são prejudiciais a outros animais. Então imagina só, a Diel, por exemplo, tem a mania de colocar o dedo na boca e a Diel está com lombriga, uma tenhazinha lá na barriga da Diel. Gente, a Diel vai fazer o quê? Ele vai cuidar, ele vai fazer cremogema para a tenhazinha dele, para a lombriga? É isso que ele vai fazer? Não, né? O que ele vai fazer? Ele vai tomar remédio para matar, para destruir a tenha. Não é verdade? Gente, será que o Adiel está agindo com crueldade contra a bichinha? Será que o Adiel está violando direitos da lombriga? Não, claro que não. Mas a pergunta que tem que ser respondida pelo Peter Singer é: como é que então eu garanto o direito dos animais e não protejo a tenha, que é um animal? A tenha lá da barriga da Adiel é um animal. Como é que eu faço para proteger os direitos dos animais sem misturar as duas situações? Esse é o primeiro problema. Segundo, existem animais de uma complexidade muito díspare, muito díspare. Bora lá, revisão de biologia do ensino médio. Olha só, muito tempo atrás. Mais tempo atrás para mim do que para vocês. Mas há muito tempo atrás vocês estudaram lá a... Como é que chama aquele? Biologia... Não é botânica. Enfim, vocês estudaram lá em biologia os reinos. Reino... Microbiologia. Não, não é microbiologia, não. É. Histologia. Histologia, os reinos? Então eu acho que é histologia. Aí vocês estudaram lá reino animal, reino vegetal e tal. No reino animal, vocês aprenderam vários grupos, que eu acho que chamam filos, né? Qual é o primeiro, aquele mais primitivo? Quais são os animais mais primitivos que existem? Revisão de biologia. Égua, caramba. Aqui está falando que é os poríferos. Isso, o Bob Esponja. O Bob Esponja. O Bob Esponja ele é um animal. E olha só, gente, olha só. Os poríferos, a gente jura que é uma planta. A gente jura que é uma planta, mas não é uma planta, é um animal. Então você tem lá os poríferos. E você tem animais altamente complexos, como por exemplo golfinhos. Golfinhos são muito inteligentes, mas eles também são bizarros. Vocês podem jogar no Google, golfinho é um bicho muito bizarro, gente. Outro dia eu vi um vídeo
de um golfinho se drogando. Nossa, muito bizarro. Ele, tipo, tinha um peixe que soltava uma substância tóxica, né? E ele ia lá cutucar o peixe pro peixe soltar a substância tóxica para ele ficar meio doidão. Enfim, golfinho é um bicho bizarro, mas ele é inteligente. Ele é inteligente. Então, olha só, você tem um porífero e você tem um golfinho. São animais, os dois são animais, mas eles são de categorias muito, muito distantes. A pergunta é, como é que eu faço para assegurar esses direitos para grupos tão distintos? Bem, Peter Singer vai tentar apresentar uma resposta para os dois problemas. Bem, primeiro, ele é um utilitarista. O que é que caracteriza um utilitarista? Para um utilitarista, as decisões, inclusive decisões políticas, decisões morais, elas devem ser feitas com base em um cálculo, chama de cálculo utilitário. Como assim? Eu vou calcular, eu vou ver qual a decisão alcança o melhor resultado útil. O que é que significa isso, professor? Qual a decisão que me oferece o melhor resultado, ou seja, que apresenta as melhores consequências? Isso, inclusive, né, pode ser, e o principal vertente, por exemplo, a vertente do Singer, a decisão escolhida vai ser aquela que aumenta o prazer e reduz a dor. Não é físico, tá? Não é algo necessariamente físico, mas é aquilo que aumenta a satisfação, pode ser física, e que reduz a dor. É assim que funciona um raciocínio utilitarista. Singer tem um raciocínio utilitarista e vai se basear nisso. E ele pega esse princípio utilitário e associa a um outro princípio, que é o princípio da senciência ou sensibilidade. O princípio da senciência ou sensibilidade. É o seguinte, os animais, eles são capazes de sentir prazer e dor. Não é verdade? Sim. O ser humano é capaz disso? Sim. O golfinho também? Sim, o golfinho também. Um primata, um grande primata também. E aí, qual é a proposta dele? Conforme o nível de sensibilidade à dor e ao prazer, consequentemente, a proteção jurídica será maior ou menor. Então, a proteção jurídica aqui, ela está especificamente relacionada com a capacidade de sentir prazer ou sentir dor. Isso resolve o primeiro problema. Porque, olha só, quer dizer, resolve o segundo problema, melhor dizendo. Entre o golfinho e os poríferos, quem vai ter maior proteção jurídica? Os poríferos ou os golfinhos? Acho que os golfinhos, né? Os golfinhos, porque os golfinhos são mais capazes de sentir dor e sentir prazer. Diferente dos poríferos que estão lá, eu acho que a gente nem tem consciência deles mesmos, tá? Então, resolvi um problema. Aí tem o segundo problema. Qual é o segundo problema? Vamos chamar esse segundo problema de a tênia do Adiel, a lombrinha do Adiel. E aí, entre o Adiel e a tênia, quem deve ser protegido? Aí vai dizer Singer, quem tem que ser protegido tem que ser o Adiel. Por quê? Porque a tênia é um animal parasitário. Como ela é um animal parasitário, o que é que ela faz em relação ao Adiel? Ela causa dor ao Adiel. Não dor física, de novo, não é essa questão de dor física. Embora também possa ser, mas é especificamente que ela prejudica as finalidades do Adiel. Quando você tem um animal parasitário, ele está causando dor neste sentido, ou seja, ele está reduzindo, dor a longo prazo, né? Ele está reduzindo a satisfação que o Adiel poderia ter. Então, entre os dois, eu teria a proteção do Adiel. Gente, aí você diz, nossa, gostei muito, professor, parece muito boa essa teoria. Pois é, só que ela tem um problemão. Qual é o problema dessa teoria? E eu sou posição majoritária, tá? Eu sei que você que é mãe de dog, pai de pet, gente, paciência, mas o animal, ele é coisa sim, tá bom? Sinto informar, e eu acho que essa é a melhor solução jurídica.
Por que eu acho que é a melhor solução jurídica, gente? Porque essa alternativa aqui, do Singer, ela tem um problemão. Qual é o problema? É verdade, ela amplia a proteção aos animais. Só que, ao mesmo tempo, ela restringe e relativiza a dignidade do ser humano. Ela protege mais os animais, só que ela protege menos o ser humano. Como assim ela protege menos? Porque se eu for aplicar esse princípio da sensibilidade ao ser humano, o que acontece, o Singer aceita isso, grupos vulneráveis são menos protegidos. Por que são menos protegidos? Porque eles têm menor capacidade de sentir prazer ou dor, ou seja, a vida deles é uma vida que esse cálculo utilitário ele não é muito favorável a elas. É um cálculo desfavorável a elas. Por exemplo, e Singer endossou isso, né? Eu não sei se diretamente, mas ele já deu posicionamentos sim favoráveis. Singer é favorável a aborto eugênico. Eugênico em que sentido? Se você tiver um filho deficiente, você deve abortar. Por quê? Porque vai te causar uma redução de satisfação. Um filho deficiente não vai te trazer tanto benefício ou tanto prazer nesse sentido, tá? Tanta satisfação, quanto um filho sem deficiência. Então, você deveria efetivamente abortar um filho com deficiência. Olha só o problema aqui. Por que ele faz isso? Porque a dignidade ela não é inerente a todo ser humano. Nesta concepção, a dignidade ela é algo relativo. Você pode ter, você pode não ter. Uma pessoa idosa, pode se tornar um grupo que cause muito problema. Tá bom? E aí tem uma outra teoria, gente, que nós vamos ter um tempinho, então vai dar para tocar nela. Posição minoritária de 4.3.2.4. Posição minoritária de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum. Gente, Martha Nussbaum é uma senhorinha muito simpática. Essa teoria parece mais aceitável. O problema é que ela parece que não gosta muito de comer carne. Então, eu gosto de churrasco. Eu não vou endossar a teoria dela também. Olha só, essa senhora aqui é a Martha Nussbaum. Muito elegante ela, né? Eu acho, gente, ela lembra como é que é o nome daquela atriz? Que sempre ganha prêmio. Gente, qual é o nome daquela atriz? Sempre ganha prêmio. Não vou lembrar. Fernanda Montenegro? Não, internacional. Ela... gente, já era. Mas esquece. Gente, olha só. Martha Nussbaum, ela tem uma teoria chamada teoria das capacidades. O que é essa teoria das capacidades? Todo ser vivo, ele possui capacidades ou aptidões potenciais que, se desenvolvidos, fazem com que ele... Meryl Streep, obrigado, Franci. A Meryl Streep, ela lembra para mim, ela lembra a Meryl Streep. A teoria das capacidades vai dizer o seguinte: então, todo ser humano ele tem algumas capacidades, e ela elenca lá vida, saúde, por exemplo, capacidade de entretenimento, capacidade de tomar decisões. Todo ser vivo, não todo ser humano, todo ser vivo tem essas capacidades. Essas capacidades, gente, elas podem ser desenvolvidas ou não. O ser vivo que desenvolve as suas capacidades, ele consegue ter uma vida digna. A ideia de uma existência digna está associada ao desenvolvimento dessas capacidades. A dignidade e a vida digna estão associados ao desenvolvimento de certas capacidades. Que todo ser vivo tem.
em maior ou menor medida. Ok? Então, quando você desenvolve as suas capacidades, você consegue, aí a expressão que a gente usa desde Aristóteles é florescimento. O ser humano ele consegue florescer, ele consegue desenvolver as suas aptidões, e cada ser vivo consegue desenvolver as suas aptidões quando ele desenvolve essas capacidades. Gente, essas capacidades não estão limitadas ao ser humano, embora o ser humano, numa cadeia, ele está no topo. O ser humano está ali no topo dessas capacidades. Ou seja, os demais seres vivos, os demais animais, ou os animais não humanos, também possuem capacidades que, se desenvolvidas, geram uma vida digna. Tá? E conseguem, então, ter uma existência digna. De novo, que capacidades são essas? Ela elenca 8 capacidades. Vida, saúde, entretenimento, razão, relação com outras espécies. Tudo isso, quando nós conseguimos desenvolver, isso nos torna, então, seres que florescem, que conseguem ser aquilo que deveriam ser, ou são aquilo que têm potencial para ser, efetivamente. Ok? Ela se opõe à concepção kantiana de dignidade. Porque essa concepção kantiana, lembrem, está restrita aos seres humanos. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Claro isso? Deixa eu corrigir com vocês a atividade. Depois eu comento sobre uma atividade substitutiva. Olha só, gente, a atividade da semana passada. Primeira questão. Sobre a dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que se trata de um atributo inerente ao ser humano, não podendo ser adquirido ou perdido em razão de alguma escolha ou conduta individual. Verdadeiro ou falso? A dignidade que nós aplicamos nos direitos humanos é essa? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Exemplo. Verdadeiro. Verdadeiro. A dignidade da pessoa humana é um atributo que todo ser humano tem, ou seja, é inerente, nasce com ele, e ela não é perdida. Ela não é ganha, ela não é perdida, então ela não é ganha. Ela pertence a qualquer ser humano, tá bom? Não importa o que você faça ou o que você escolha, a dignidade é um atributo humano. Segundo Kant, é a dignidade da pessoa humana que separa as pessoas de coisas. Coisas têm um preço, enquanto o ser humano tem
dignidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. É isso que separa ser humano e coisa. As coisas podem ser trocadas. Eu até disse para vocês que era uma aula de coaching, que eu disse para vocês, olha, gente, você é um ser insubstituível, você não pode ser trocado, você é só você no mundo. Por isso você não tem preço, você não vai ser tratado como um meio, porque você é um fim em si mesmo. Eu disse para vocês que era uma aulinha de coaching. Terceira, que foi aquela sobre restrições aos direitos. Embora a supremacia do interesse público não seja explicitamente encontrada na Constituição, funciona como uma espécie de presunção, segundo a qual o interesse público tem maior peso, maior importância que o interesse privado. Presume-se isso. No entanto, é possível que o inverso, especialmente quando o interesse privado está amparado por direitos humanos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Oi, pode falar. Foi nessa questão que eu fiquei em dúvida, porque no seu roteiro, na aula 8, tópico 3, subseção 3.2, no finalzinho tá escrito direitos fundamentais, e aqui está direitos humanos no finalzinho. Ah, perfeito. Mas lembra que direitos humanos, quando ele não estiver fazendo referência a direito internacional dos direitos humanos, ele abrange os dois, tá? Os direitos humanos, quando eu falo em sentido amplo, ele vai incluir tanto os direitos fundamentais quanto o direito internacional dos direitos humanos. Ah, tá, entendi agora. Por isso bom? que eu pensava que estava errado por causa disso. Não. Porque quando a gente estiver falando só disso, só em expressão de direitos humanos, a gente está abrangendo o conceito de forma ampla, tá bom? A gente não está abrangendo especificamente tudo um bem. ou outro. Tá, obrigado. De nada. Desde os primeiros autores modernos, a posição dos positivistas era favorável ao reconhecimento dos direitos humanos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Os primeiros autores positivistas eram contrários, eram extremamente opositores da noção de direitos humanos. Uma das principais formas de resolver conflitos envolvendo direitos fundamentais é por meio da legislação infraconstitucional, quando esta define uma forma de resolver os conflitos. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Quando a gente tem uma situação lá envolvendo direitos fundamentais, é muito comum que eu tenha uma lei que resolva aquele conflito, que resolva aquele problema. É uma das formas, não é a única forma. A gente já viu que de vez em quando vai para o judiciário. Mas a lei normalmente traz a solução para esses problemas. Ok? Última. Embora os direitos humanos estejam hoje, em sua maioria, positivados, isso não afasta o fato de que, historicamente, eles estão associados ao justnaturalismo. Certo ou errado? Verdadeiro. Certo, é isso mesmo. Tá? Hoje eles são positivados, especialmente depois da declaração da ONU de 48, mas, historicamente, eles sempre foram associados ao justnaturalismo. Ok? Professor, até essa questão faz até uma certa alusão ao direitos humanos de 1786 nisso, lá no preâmbulo desse. No preâmbulo, quando ele fala lá do começo da inserção do justnaturalismo. Sim, das declarações do século XVIII, isso mesmo. A Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1774, a Declaração Francesa de 1789, sim, efetivamente. É isso mesmo.